Fala pessoal, beleza? Bom, vamos lá trazer aqui mais um conteúdo para o nosso canal no YouTube, tá? E dessa vez eu vou falar aqui sobre o ALZR. Vou comentar aqui alguns pontos do relatório gerencial, tá? Desse fundo que é um fundo de tijolo, beleza? Que é gerenciado pela Aliança, tá? Que fique claro que não se trata de recomendação de compra ou venda do ativo, a ideia é só mostrar aqui alguns pontos do relatório gerencial. Show de bola? Mas antes, quero pedir para você, se inscrever aqui no meu canal, deixa aí o teu like, porque daí você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante, que precisa ser difundido para mais pessoas. E se você também não quiser perder nada do que eu lançar aqui, clica aí no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que eu liberar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar aí onde quer que você esteja. Show? Bom, se inscreveu, deixou o like, clicou aí no sininho, então vamos lá. Vamos comentar um pouco sobre o ALZR. O ALZR, ele é um fundo de tijolo gerenciado pela Aliança, tá? Esse aqui é o relatório de dezembro, tá bom? É o último relatório. E aqui a gente tem alguns comentários sobre a gestão, demonstração de resultados, tá? A ideia aqui é fazer um comentário bem simples, né, sobre alguns pontos do LZR. Então, vou começar aqui falando, né, dos aluguéis que são recebidos pelo fundo por classe de imóveis. A gente vê que 41% da carteira do LZR é composta aqui de lajes corporativas, seguida aí de galpões logísticos, beleza? Então, a gente tem inicialmente, né, o ALZR lá atrás, vamos aí 2020, 2021, ele era um fundo que tinha ali laje corporativa e galpão. E depois de um tempo, o fundo foi ramificando para outros segmentos. Então a gente tem centros diagnósticos, tem data center, tem varejo, enfim, galpão logístico refrigerado. Então o fundo ele foi ramificando um pouco a sua estratégia, vamos dizer assim, de alocação, né, o seu portfólio. E aí a gente vê aqui que a gente tem uma carteira com 14 ativos, beleza? Então a gente tem imóveis no Rio, em São Paulo. Basicamente, o Aliança, ele foca em imóveis no eixo Rio-São Paulo, tá? Então a gente tem aqui alguns imóveis na cidade do Rio, né? A gente tem a Atento, a gente tem a Globo, tá? E majoritariamente imóveis aqui em São Paulo, tanto na cidade e em outras cidades do estado, tanto na capital quanto em outras cidades do estado. Então a gente tem aqui uma distribuição quase que homogênea, tá? Desse portfólio, beleza? Então a gente tem Atento, Balduco, uma participaçãozinha um pouco maior, mas a gente consegue ver que o gráfico está quase que dividido igualitariamente aqui em participação, o que é algo bem positivo, tá? Porque aí você acaba não tendo uma dependência muito grande num determinado inquilino, você acaba não tendo uma concentração de receita muito grande num determinado inquilino. Então, na saída daquele inquilino, o impacto ele não, enfim, ele vai ser, obviamente ele vai existir, vai ser um impacto negativo, mas não vai ser um impacto tão grande, porque não era uma concentração muito grande de receita naquele inquilino, tá? Então, isso aqui é um ponto bastante interessante, tá? Um outro ponto aqui que é legal comentar é a ocupação do fundo. A ocupação é o oposto da vacância, né? A vacância é o percentual de espaço vago, a ocupação percentual que está ocupado. Então a gente consegue ver que a ocupação do fundo é de 100%. E sempre foi assim. Eu tive a oportunidade no ano passado de visitar a Aliança, perto ali da região da Faria Lima, e conversei com um dos sócios diretores lá da Aliança, né, o Fábio, e ele comentou que, cara, desde o início a Aliança sempre teve essa política de estar com 100% dos imóveis vagos. Melhor, 100% dos imóveis ocupados, né? A vacância é zero. Então, esse aqui é um ponto muito interessante, né? A vacância do ALZR é zero, tá? E outro ponto aqui que é bem interessante a gente comentar é a questão do vencimento, tá? A média de vencimento dos contratos. A gente tem uma média aqui de quase 9 anos de vencimento. Então, a gente tem uma boa previsão de geração de receita para o fundo. Isso é muito positivo. Então, a gente tem contratos aqui que são longos e aqui ele coloca anos atípicos, que é aquele tipo de contrato onde você não pode ter uma rescisão imotivada, onde
o inquilino, caso ele saia antes do vencimento, ele vai ter que pagar ali proporcional ao aluguel que faltava, né, até o vencimento. Então, isso para o fundo representa um nível de segurança maior, um contrato atípico, tá? E aqui a gente está falando de vencimentos longos, beleza? Então, realmente, a gente tem um nível de segurança aqui bem interessante, tá? Então, outro ponto aqui que é bem bacana comentar, né, o nível de faturamento anual dos locatários, né? Então a gente tem faturamentos aqui bilionários, empresas que faturam na casa de bilhões de dólares por ano. Então realmente a gente tem aqui um fundo que busca inquilinos bem sólidos, bem saudáveis, bem robustos, né? Então isso traz muito mais segurança para o fundo, beleza? Aqui comentando um pouquinho sobre o desenvolvimento, sobre o desempenho do fundo no mercado secundário, desde o início do fundo até o dia 16, enfim, que foi quando saiu o relatório, né? Então a gente tem aqui um bom volume de negociação diária, a gente tem um retorno total aqui de 56%, pegando do início do fundo até o presente momento, né? Até o dia 16 aqui. Então a gente vê que de fato o fundo tem conseguido performar bem, essa linha em vermelho mostra que o fundo tem conseguido performar acima do IFIX, que é a carteira teórica de fundos imobiliários, e tem conseguido performar também acima do CDI, já descontado imposto de 15%. Então a gente vê que é um fundo que tem entregado um retorno aí bastante consistente, bastante sólido, tá bom? Evolução do número de cotistas, o Alianza batendo em quase 120 mil cotistas, então é um fundo que tem crescido aí consideravelmente. E aqui embaixo a gente tem comentários sobre os imóveis que fazem parte do portfólio, localização, vencimento do contrato, enfim, ocupação do imóvel. Todos os imóveis aqui estão ocupados, tá? Então a gente vê que realmente é um fundo que tem uma boa diversificação de inquilinos, uma boa diversificação de imóveis, então é um fundo bastante interessante. De novo, que fique claro que eu não estou recomendando compra ou venda, tá? do Alianza, do ALZR, tá? A ideia aqui era mostrar realmente alguns pontos ali interessantes sobre o relatório gerencial, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro aqui o conteúdo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 conteúdos aí para vocês consumirem também. O primeiro deles é o guia para investidores iniciantes em fundos imobiliários, um conteúdo gratuito que eu estou disponibilizando para que você possa entender alguns termos da indústria de fundos imobiliários. E o outro link é para a assinatura da planilha do Método FQ. É a planilha que eu atualizo a cada 15 dias, onde você vai ter acesso ali por 12 meses à seleção de fundos imobiliários de qualidade, de acordo com o meu método de seleção. Show de bola? Então, tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Bom, espero que tenha ficado tudo claro, espero que tenha ficado tudo entendido. Nos vemos no próximo episódio. Forte abraço!